Qual é a diferença do que vocês viram até o momento para a imunidade adaptativa? É que a resposta ela é mais demorada, só que ela é mais específica, né? Ela é específica para aquele tipo de antígeno. Uhum. Então, a resposta imune adaptativa, é o momento em que a gente passa a responder especificamente aquele antígeno que está causando a lesão ou causando a doença, que está infectando naquele momento. Tá? Então, vamos ver aqui. Lembrando um pouquinho, né, o objetivo do sistema imune. O objetivo do sistema imune é afastar, matar tudo aquilo que não for próprio ou que possa causar algum tipo de dano. O que inclui qualquer patógeno, bactéria, fungo, vírus, né, qualquer coisa que possa estar infectando as nossas células, possa causar algum dano celular. Então, como que a gente faz isso? A partir da resposta imune. Num primeiro momento, a gente utiliza a resposta imune inata, que é o que a gente começou a estudar e vem falando até agora. A partir de um ponto onde a gente tem ativação de algumas células, o reconhecimento de proteínas próprias, e não aquelas comuns aos patógenos, mas proteínas mais específicas, a gente passa a responder de uma forma mais específica, resposta imune adaptativa. Então, por isso a gente costuma trabalhar de que forma, conceitualmente? Que a resposta imune inata é uma resposta inespecífica, onde proteínas que são comuns aos micro-organismos são reconhecidas e o nosso corpo responde na tentativa de eliminar esses agentes agressores. Que a gente tem a nossa primeira linha de defesa, as barreiras, então pele, revestimento mucoso, ácido gástrico, e a nossa segunda linha de defesa, o processo inflamatório, resposta inflamatória que vocês viram com a Natália, certo? Rolamento dos macrófagos, dos monócitos, o monócito chegando no tecido, sendo ativado em macrófago, fazendo fagocitose, certo? Lembram disso? E aí a gente passa a falar da resposta mais específica, que ela começa a acontecer quando eu tenho uma resposta inflamatória em ação, né? Ou seja, a partir do momento que eu passo a ter ativação de células especializadas. Quais células? Linfócitos e moléculas solúveis que são produzidas por esses linfócitos vão estar agindo também na resposta imune adaptativa. De forma geral, quais são as características da resposta adaptativa? Especificidade e diversidade de reconhecimento. Quanto mais contato eu tenho com micro-organismos, mais memória eu produzo e mais diversidade eu tenho de resposta, mais respostas específicas eu vou estar gerando. A produção de memória celular, então eu registro, depois que eu combato aquela infecção, eu deixo lá no meu HD celular registradinho que se eu ver essa proteína de novo, ela é de um vírus, do vírus da cachumba, e eu tenho que responder dessa forma para ser mais eficaz, para ser mais eficiente. Tenho ainda a especialização de resposta, a autolimitação e a tolerância aos componentes próprios. A gente, em estado normal, não vai responder a nenhuma proteína, nenhuma molécula que nos é própria, né? A gente tem esse conhecimento. Então, a nível celular, que vocês discutiram ontem com a Nath em relação ao artigo, a gente tem células que trabalham mais ou que estão mais presentes na resposta imune inata, na resposta imune inespecífica, e tem algumas células que são características, que vão estar mais presentes, que vão estar ativadas na resposta imune adaptativa, na resposta específica. Quais são essas células? Que na resposta imune inespecífica, a gente tem um predomínio dos neutrófilos, né? Então, os nossos leucócitos, principalmente os neutrófilos, estando mais presentes, ainda vou ter presença de eosinófilo, de basófilo. As células natural killer, elas são comuns aos dois tipos de respostas. Células dendríticas, os macrófagos
também, né, os monócitos sendo ativados em macrófagos na resposta imune inata, a resposta inespecífica. Já quando a gente fala em resposta adaptativa, a gente tem um predomínio dos leucócitos mononucleares, dos linfócitos. Linfócitos B, linfócitos T, e ainda a presença de células natural killer, certo? Então, linfócitos B, linfócitos T ativados são essenciais para que a gente tenha a resposta imune adaptativa acontecendo. Em termos de tempo, o que acontece, né? Isso não é uma regra, né, gente? Não significa que depois de 12 horas eu paro de ter resposta imune inata, mas uma forma de trabalhar a resposta imune inata e adquirida com a relação com o tempo é entendendo que a resposta primária, então aquela resposta que acontece nas primeiras horas após a infecção, após lesão, é a resposta imune inata, onde a gente tem a entrada do micro-organismo, o rompimento das nossas barreiras, né? Barreira mucosa, barreira epitelial, e a quimiotaxia dos meus leucócitos para a região afetada, na tentativa de quê? De eliminar esses micro-organismos e também buscando o quê? Ativar células, recrutar células. Lembram que quando os neutrófilos e os monócitos eles chegam ao tecido, os monócitos ativados, eles começam a liberar proteínas, liberar algumas interleucinas, a fim de que quimiotaxia, recrutar mais células para aquele local, né? Além disso, essa liberação de proteínas, ela já vai fazer uma sinalização para quê? Para que linfócitos B, linfócitos T também sejam recrutados e possam inicializar um processo de reconhecimento mais específico. Então, após 12 horas, em média, a gente já começa a ter a ação da imunidade adquirida, né? Como eu falei antes, não é um ponto de corte onde a gente diz assim, bom, bateu 12 horas, eu não tenho mais resposta imune inata. Resposta imune inata, ela pode estar acontecendo concomitante à resposta imune adquirida, certo? Resposta imune adquirida, então, começa a acontecer quando? Quando eu passo a ativar os meus linfócitos B e T a partir do reconhecimento de proteínas que estão sendo expressas por aquelas células que fagocitaram os meus invasores, e aí eu vou ter uma expansão clonal dessas células, mais específica, liberando anticorpos específicos e ativando as células T para a produção de interleucinas que vão auxiliar em todo o processo de ativação, recrutamento celular e resposta inflamatória, com o intuito sempre de quê? De eliminar o nosso agente agressor. Certo? O que acontece, então? Vamos voltar lá para o que vocês trabalharam ontem e tentar enxergar esse processo na íntegra, tá? Então, nosso micro-organismo, ele rompeu lá a barreira primária, ele entrou em contato com as nossas células e ele vai começar a gerar uma resposta inflamatória. Vocês têm alguma dúvida em relação à inflamação, gente, que vocês já trabalharam com a Nath? Eu tenho, prof. Fale. Principalmente a parte das siglas. Eu não sei o que significa, ficou meio confuso. Eu ia pedir para a senhora explicar. Você poderia? Posso. Quais siglas assim mais específicas? Então, a PRR e a PAMPS, as duas que eu fiquei com mais dificuldade. Tá, essas a gente vai falar agora. Fala, Helena. Não, eu ia comentar que eu ia pedir a mesma coisa, que ficou meio confuso, acho. Tá, então em relação mais a essa parte aqui lá do questionário que falava dos padrões moleculares e dos receptores, isso? Isso, tem até uma pergunta que a Sabrina estava comentando comigo que pedia para relacionar esses pumps com a fagocitose, e a gente até respondeu, mas ficou um pouco em dúvida da resposta, eu não entendi direito. Tá, vamos ver se vocês entendem agora com a explicação desse slide aqui. Mas a parte de inflamação, vocês já trabalharam com a Natália?
o recrutamento das células, rolamento de células até a parte que tem o processo inflamatório acontecendo propriamente dito? Um pouco, tinha uma questão ontem que era para diferenciar a aguda da crônica e trazer as principais características de cada uma, mas não sei se teve mais do que isso também. Tá. Tá, então assim, eu vou seguir aqui na minha linha de raciocínio e conforme vocês forem identificando algum ponto que vocês estejam com mais dificuldade de entender, vocês sinalizem que pode ser que falte alguma conexão, tá? Então é bem importante que vocês venham me dando os feedbacks enquanto a gente for trabalhando hoje, certo? Tá? Então, como que acontece esse processo de resposta inflamatória, né? Resposta imune inata, resposta imune adaptativa, como que isso tudo vai estar acontecendo? Ó, a gente tem lá o nosso agente agressor. Aqui nesse esquema, ele é representado como uma bactéria, certo? A partir do momento que essa bactéria, ela entra no tecido, ela entra em contato, ela rompe a minha primeira linha de defesa, o que vai acontecer? As minhas células, elas apresentam proteínas na membrana, certo? Todas as células têm diferentes proteínas na nossa membrana. Daí, se a gente pensar lá no nosso tipo sanguíneo, A, B, O, né? Ele é representado por quê? Presença ou ausência de proteínas na membrana celular. Então, a resposta imune, ela não é diferente, tá, gente? Todo o processo, ele se dá em função do quê? Do encaixe entre as minhas proteínas de membrana celular, as minhas células, com as proteínas da membrana dos micro-organismos, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Nas minhas células, eu tenho o quê? Proteínas que se chamam receptores de reconhecimento padrão. Né? O que são essas proteínas? O que são esses receptores de reconhecimento padrão? São proteínas que possuem sequências de reconhecimento, sequências proteicas complementares a proteínas que são comuns a diferentes micro-organismos. Então, a maioria dos nossos micro-organismos, eles apresentam padrões moleculares comuns, que a gente chama de padrões moleculares associados aos patógenos, que são os PAMPs, que vocês disseram que tiveram um pouquinho de dificuldade de entender, tá? Então, PAMPs nada mais são do que padrões moleculares, proteínas que são expressas na membrana da minha bactéria. A membrana da minha célula, por sua vez, tem os receptores de reconhecimento padrão, que são complementares a essas proteínas que estão no micro-organismo. Receptores reconhecem a proteína e se ligam a ela. Então, aconteceu a ligação. Qual é a sinalização que a minha célula tem com essa ligação? Opa, tem alguma coisa que não é própria, tem alguma proteína que não é minha, que está presente nesse momento. O que eu preciso fazer? Eliminar essa proteína. Então, automaticamente, a minha célula vai começar, vai sinalizar o quê? Um processo de fagocitose, certo? Então, meu monócito, né, o meu macrófago, que é um monócito ativado, ele vai iniciar o processo de fagocitose. Foi lá e fagocitou a minha bactéria. Beleza? Ficou mais claro, gente? PAMPs e receptores de reconhecimento? Agora sim, prof. Tá? Então, fala. Fala, Helena. Opa, desculpa. RRPs é o mesmo que PRRs, né? Mesma coisa. Ao contrário. É por isso, então, que o artigo falava que os PAMPs, eles ativam esses RRPs? Isso, porque eles se ligam. Então, no momento que eu tenho a ligação, eu tenho reconhecimento. Eu reconheço o quê? Que são proteínas que não são minhas, são proteínas que não deviam estar aqui. Então, eu preciso retirar elas. E aí eu faço ativação. Tá? Entendi, obrigada. Tá? Então, fagocitose. O que é o processo de fagocitose? Eu vou englobar
esse micro-organismo e vou formar um fagossomo, certo? Nas minhas células, no meu citoplasma, eu tenho lisossomos. O que acontece quando eu formo um fagossomo? Esse fagossomo, ele se liga a um lisossomo e forma um fagolisossomo. Por que acontece essa junção? Vocês lembram o que a gente tem no lisossomo? O que a gente tem lá no lisossomo? Um monte de enzimas de degradação e algumas espécies reativas de oxigênio. Ou seja, várias moléculas que têm por intuito o quê? Degradar proteína, danificar, quebrar, certo? Digerir proteína. Então, formei o fagolisossomo para quê? Para que eu libere todas essas enzimas, todas essas espécies reativas de oxigênio sobre o meu micro-organismo e com isso eu consiga degradar, consiga quebrar esse micro-organismo em vários pedacinhos. O que são esses pedacinhos de micro-organismos? São pequenas sequências proteicas, certo? O que vai acontecer com essas sequências proteicas? Quando eu tenho tudo isso degradado, essas sequências proteicas, elas são liberadas no citoplasma celular, elas se ligam a outras proteínas, entre elas moléculas de MHC, que é um complexo proteico, e elas migram para a minha membrana celular, formando o complexo MHC antígeno. Para que isso, gente? Porque a partir do momento que eu degradei isso aqui, que eu quebrei isso, esse micro-organismo aqui, ele não tem mais ação sobre a minha célula, ok? Mas por que ele é importante? Porque eu tenho agora a informação específica desse micro-organismo. E eu preciso apresentar essa informação específica para as minhas células, para quê? Para que elas consigam, a partir desse momento, responder especificamente ao micro-organismo, no caso, a bactéria, que está penetrando, que está me atacando, que está me infectando, certo? Então, a partir desse momento, eu tenho a formação de um complexo MHC antígeno que vai ser exposto na membrana da minha célula, tá? Paramos aqui um pouquinho, porque aqui a gente já para de falar de resposta imune inata e começa a falar de resposta imune adaptativa. Então, a resposta imune adaptativa, ela começa no momento em que eu tenho a apresentação desse complexo MHC na membrana das minhas células, certo? Voltando um pouquinho aqui às PAMPs e aos receptores, tá? Então, padrões moleculares de proteína de micro-organismo e seus receptores de reconhecimento. O que acontece, gente? Como são esses padrões moleculares, tá? Ó, a gente tem alguns tipos de padrões moleculares que são comuns a diferentes micro-organismos. Aos vírus, por exemplo, a gente tem o reconhecimento de RNA, então dupla fita de RNA. Temos também reconhecimento de lipoproteínas de parede celular bacteriana, nucleotídeos CpG não metilados, que fazem parte de DNA bacteriano. Todas as bactérias apresentam esses nucleotídeos. Peptídeos N-formetionil, também relacionado a proteínas bacterianas. Os glicanos ricos em manose, glicoproteínas e glicopeptídeos bacterianos, e a fosforilcolina e moléculas relacionadas também à membrana bacteriana. Então, todos esses padrões moleculares, eles são comuns a diferentes micro-organismos e eles são reconhecidos por receptores celulares de membrana, tá? Ó, o viral, o padrão molecular viral, dupla fita de RNA, ele vai ser reconhecido por um receptor semelhante ao Toll, que é o Toll-like receptor, tá?
que vai gerar isso aqui? A produção de interferon tipo 1. Tá, e o que me interessa isso? Interferon tipo 1 é uma proteína, é uma interleucina, que ela faz o quê? Ativação celular. Ativação de quê? Primeiro, ela sinaliza quimiotaxia para neutrófilos e monócitos chegarem ali e tentarem fagocitar alguns resíduos virais. Segundo, ela já faz ativação de linfócitos, ou já faz o recrutamento de linfócito. Por que é importante eu fazer recrutamento de linfócito? Porque quem age contra o vírus é o linfócito. Então, não adianta só eu recrutar um monte de neutrófilo para essa região se eu tenho um vírus infectando, tá? E aí, isso... Fale. Esse interferon, ele não é, então, aquela proteína específica que ficou do lado externo ali da célula, quando tu mostrou na imagem, né? Não, o interferon ele vai ser produzido pelas minhas células a partir do momento que eu reconhecer o DNA, o RNA dupla fita do vírus. Ó, Tá, vai agir o padrão, aquelas proteínas, né? ó, o padrão molecular do micro-organismo é esse aqui, que é a dupla fita de RNA. Quando o vírus está replicando, ele produz uma dupla fita do RNA viral com o nosso DNA. Lembra lá? Então, isso é reconhecido pelo receptor celular, que é o TOL. O nosso receptor celular está aqui, ó, nessa coluna aqui. Tá? Prof, uma pergunta. Esse pump ele seria ativado, então, para o caso do HIV, por exemplo? O pump é um padrão molecular, ele não é ativado. A gente tem ativação celular quando eu tenho reconhecimento do pump por um receptor. Tá? Entendi. Então, qualquer vírus que vai ter a presença desse momento na replicação, que é o quê? A produção de uma dupla fita RNA-DNA no meio do processo de replicação viral. E aí eu tenho o reconhecimento da minha membrana celular, pensa assim, ó, tá acontecendo a replicação do vírus, tá? Aí a minha célula vai observar o quê? A replicação do vírus, ela acontece durante o processo de replicação celular. Ok até aí? Certo. Tá? Então, a minha célula está replicando e ela está replicando junto o vírus. Lá no meio desse processo de replicação, a gente tem alguns pontos de checagem de replicação. Nesses pontos de checagem de replicação, o que vai acontecer? As nossas moléculas de checagem, não vou dar nome aqui para não confundir mais vocês, tá? Então, as nossas moléculas de checagem, elas entendem o quê? Opa, tem alguma coisa aqui nesse processo de replicação que não é DNA-DNA, é DNA-RNA. E isso é um indicativo de quê? De que esse padrão molecular RNA é de um vírus. Então, chama lá os meus receptores TOL, do tipo TOL, e faz com que eles se liguem aqui. A partir do momento que eu tive esse acoplamento do meu padrão molecular viral, dupla fita de RNA, com o meu receptor, com a minha proteína de membrana do tipo TOL, o que acontece? Eu tenho ativação celular. A ativação celular faz o quê? Gera sinalização. Que tipo de sinalização está sendo gerada neste processo do vírus? Produção de interferon. Por que interferon? Porque o interferon tipo 1 é um dos sinalizadores para recrutamento de linfócitos. Por que é importante eu recrutar linfócitos numa infecção viral? Porque é o linfócito que vai responder especificamente ao vírus. Entendi. Um pouco mais claro? Porque eu tentei ligar assim, vírus em replicação, né? Talvez o HIV, né? Mas o vírus da gripe ele também é de RNA, por isso que acaba. Então eu achei que essa produção de interferon também estava ligado, tipo, a esse tipo de vírus, entendeu? Tanto da gripe quanto do HIV que está sempre replicando, né? Sim, tá certo. Todos os vírus de RNA vão ter esse padrão molecular comum. Vão ter entendi. essa sinalização no momento de replicação. Tá certo o teu raciocínio. Então, obrigado, então. Então, esses receptores são para poder ligar aos linfócitos, né? É isso?
esses receptores de reconhecimento, eles se ligam ao padrão molecular do micro-organismo. A partir do momento que eu tenho a ligação proteína do micro-organismo com a proteína da minha membrana celular, eu tenho ativação celular, que pode ser o quê? Liberação de uma proteína, como é nesse caso aqui do interferon, pode ser a liberação de outras citocinas que fazem a quimiotaxia, fazem o recrutamento de outras células para a região, outros neutrófilos, tá? Pode ainda ser, se eu já tiver memória, a produção de imunoglobulina mais específica. Jesus, eu me perco às vezes nessas explicações. É que eu estava tentando seguir o esquema do outro, eu tinha entendido que todos esses receptores eram de linfócitos, porque o exemplo é de um linfócito T, né? Não. Aí eu acho que... Aqui não é um linfócito T. Aqui o que não, ali, depois que já formou o complexo MHC, essas... E para baixo, tu diz? Isso, essa parte de baixo é para o receptor do linfócito, né? Isso, mas aí aqui já é adaptativa. Ah, tá. Então o que a gente estava falando era a parte de antes, eu acho que eu confundi tudo. Tá. Aqui já é adaptativa. Tu já tá seguindo o raciocínio lá na frente. Por isso que tu te perdeu. Tá? Acho que eu só voltei aqui um pouquinho para dar exemplo de quê? De outras proteínas que podem estar presentes em micro-organismos que vão se ligar a proteínas de superfície, né? Proteínas de membrana, e vão gerar todo o processo de sinalização. Aí vai acontecer a mesma coisa, tá, Helena? Os receptores tipo TOL se ligaram ao vírus, vão englobar esse vírus, vão degradar esse vírus, vão apresentar as proteínas aqui, liberou interferon, apresentou proteína, passo para adaptativa. Ah, entendi agora. Eu achei que aquela parte que a gente estava falando era o pós do que tu tinha explicado antes. Por isso que eu estava perdida. Agora eu entendi. Tá. Brincando. É a mesma parte do esquema, só estou dando outros exemplos. Tá? Então, ó, gente, aqui a gente tem diferentes combinações de padrão molecular com receptor que vão ativar respostas inatas diferentes. Produção de interferon, ativação de macrófago, ativação de neutrófilo e macrófago, fagocitose, opsonização, né? Ativação de sistema complemento, que vocês já viram com a Nath também, tá? Então, tudo isso vai estar acontecendo conforme o quê? O padrão molecular que for reconhecido pelo meu receptor de reconhecimento padrão. Foi? Ô, prof, mais ou menos. Se fosse o vírus, seria o mesmo esquema, só que seria a mesma coisa praticamente. Só mudaria o agente agressor. Isso, mudaria o agente agressor e as proteínas que se ligam são diferentes. Ali no esquema da bactéria, eu poderia estar usando, não usei especificamente nenhuma das pumps, tá? Mas poderia ter dito aqui para vocês, ó, que o que está sendo reconhecido aqui são as glicoproteínas dessa bactéria, que estão sendo reconhecidas, ó, glicoproteínas bacterianas sendo reconhecidas pelos receptores de manose do macrófago, que vão desencadear a fagocitose e a opsonização com ativação do complemento. Tá? Essa questão caiu ontem bem para o nosso grupo, né? Aí eu trouxe aquela imagem, eu acho que é bem aquela imagem que eu passei para o pessoal ontem, né, na hora de compartilhar, que ele explicava justamente isso, só eu não deixei tão claro, mas hoje já ficou bem mais claro, eu consegui entender melhor do que eu explicando ontem. Mas isso aí, obrigado, professor. Certo? Tá. Então, vamos lá, gente. Formou lá o fagolisosoma, que eu já expliquei, degradou, as proteínas foram digeridas, são liberadas, formação do complexo MHC, apresentação do MHC classe 2, aqui no caso, porque a gente está falando de uma bactéria, tá? Então, complexo MHC classe 2 formado. O que acontece a partir daqui? Resposta imune adaptativa. O que a gente tem até o momento? Contato com o micro-organismo rompeu as barreiras químicas, físicas, biológicas, né? Teve contato com a nossa célula,
tem uma resposta imune inata, uma resposta focalizada, que gera processo inflamatório. Frente a isso, eu passo a desencadear o quê? Uma resposta imune específica, que consiste em uma resposta adquirida, uma resposta adaptativa. Adaptativa a quem? Adaptada ao micro-organismo específico que está causando o problema, né? Aquele micro-organismo que infectou, eu vou responder, vou adaptar a minha resposta especificamente a ele, tá? Então, resposta imune... Professora, Oi. só uma pergunta. Vale. Quando ela fica específica, quando esse antígeno ele vier por acaso novamente atingir, né, entrar dentro da célula, então ele já vai estar específico. Então, tipo, ele já vai ter criado o anticorpo e vai ser mais rápido ele se defender, isso? Isso. Tu pode ter, se tu tiver criado memória, e se essa memória estiver ativa, porque a gente vai ver mais lá para frente, né, que a memória ela está relacionada ao quê? Com resposta de célula B, tá? Linfócito tipo B. Então, se criou a memória, se essa memória estiver presente, eu já parto do quê? De uma produção clonal direta dessa memória. Eu pego uma célula pronta e já multiplico ela. Se eu não tive contato ainda, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que reconhecer, opsonizar, degradar, apresentar o complexo MHC, para que esse MHC seja reconhecido, e a partir daí eu ative linfócito B, aí o linfócito B vai produzir imunoglobulina. Entende a diferença do processo? Entendi. Se eu já tenho memória, a célula já está ali, a partir do momento que reconhece, diz, opa, eu já tenho aqui no meu HD isso guardado, eu vou lá na minha pastinha buscar. Busco, clono, e já tenho uma resposta, um nível de resposta mais alto. Tá? Entendi. Só uma pergunta, só para mais uma pergunta. No caso do SARS-CoV, então a gente não consegue ter essa memória, né, das células B, certo? Na verdade, a gente não conhece ainda exatamente a resposta imune que está acontecendo para o SARS-CoV, né? O que a gente entende? É que algumas pessoas estão conseguindo criar a memória imunológica, então infectam com o vírus e têm memória, e permanecem com memória, mas lembrando que isso está acontecendo, então a gente não sabe ainda por quanto tempo essa memória dura. Algumas pessoas não fazem memória, têm contato e não geram uma célula de memória, não tem linfócitos de memória, e outras pessoas estão produzindo linfócito B de memória, mas por um tempo muito curto, né? Então, ainda não se entendeu exatamente o comportamento do SARS-CoV-2, tá? Por isso que o que está sendo divulgado de forma mais massiva é o quê? Que não gera memória imunológica. Porque até o momento a gente não sabe qual é o tempo. A gente sabe o quê? Que pacientes que foram, tipo, eu me infectei, né? Passou os 15 dias, 15, 20 dias ali de sinais, sintomas, bababá, eu tenho um período de resposta, eu tenho um período de imunidade, mas ninguém conseguiu definir ainda quanto é esse tempo. Por quê? Porque isso está variando muito de indivíduo para indivíduo. Tá? Justamente isso, então, é onde eu queria chegar. Se ele varia de indivíduo para indivíduo, então não tem como dizer que todos os indivíduos são iguais, certo? Sim, então não tem como a gente se jogar numa vacina que pode fazer bem para a Sabrina, mas pode não fazer bem para mim, né? É nesse sentido, assim, já que ele não gera uma resposta imune para nós, então a gente não pode simplesmente tomar uma vacina que a gente não tem noção do que pode acontecer no nosso organismo. Porque se ele não gera memória, então dentro da vacina também ele não vai gerar, ele pode prejudicar o nosso organismo. Estou errada? Tá, aí assim, a gente vai ter uma aula só para discutir sobre vacina, mas de forma geral, tá? Existem diferentes tipos de vacina. A gente tem vacinas com vírus ativo, vacina com vírus inativo, e o que está sendo proposto para a vacina do Covid é a utilização de terapia gênica, tá? Então, o que é a terapia gênica? A terapia gênica é incorporar
uma parte, um pedaço da informação genética desse vírus na nossa célula, para que a gente passe a reconhecer isso. Então, a partir do momento que eu tiver contato com o vírus, com a presença daquela proteína, daquela parte do genoma viral, eu passo a responder contra ela. E isso vai gerar minha memória. É um processo um pouquinho diferente das outras vacinas. Isso aconteceu com o vírus da o HN1, então? HN1, eu acho, não. O HN1 não é... Não é não. HN1 não é terapia gênica. Tanto que o que eles estão colocando é que uma das coisas que quem é contra essa vacina coloca é que a gente não tem um controle total sobre as técnicas da terapia gênica e que, então, com isso a gente não sabe como que vai ser essa resposta, né? E que é a primeira vacina que está sendo desenvolvida com essa metodologia e que não vai ser testada adequadamente. Tá? O H1N1, ele é um vírus inativo que é utilizado. Né? Então, o vírus inativo é uma sequência de proteína viral que não é ativada, ou seja, não tem chance nenhuma desse vírus me infectar, né? E o que acontece que todo ano a gente tem que tomar é que o H1N1 é um vírus que modifica geneticamente muito rápido. Então, Sofre a mutação. viral está sempre variando, ela nunca é a mesma. Né? Ou não que ela não seja a mesma, eu vou continuar tendo contato com aquele mesmo vírus, mas eu também tenho clones que se diferenciaram geneticamente e que não vão responder, ou seja, que não vão apresentar aquela mesma sequência. Então, eu não vou ter resposta imune contra eles. Mas daí, então, o nosso corpo então, não conseguiu criar uma memória por conta disso, porque ele não consegue, através desses receptores, criar essa memória e gerar uma resposta de defesa, então. Não, ele não vai criar, não é que ele não cria a memória. Deixa eu desenhar aqui, peraí. Ô, prof, eu não quero entrar no assunto porque eu sei que é um assunto extenso, né? Mas assim, só mais uma coisinha. Pela lógica, se o próprio vírus que ele entra com tudo no nosso corpo, a gente não cria uma memória, de que forma que a gente vai criar uma memória vindo ele de um fragmento, uma pequena partícula? É isso que eu não consigo entender, sabe? É porque aí é uma parte proteica específica, é a mesma coisa dos nossos receptores. É como se eu estivesse desenvolvendo, a partir de um estímulo, um receptor para aquela proteína específica que eu estou colocando na minha célula. Eu tô com a terapia gênica, eu induzo a minha célula a desenvolver um receptor para aquela proteína. É que é um processo Então, bem complicado, bem complexo. A gente não teria proteína, então. Ela vai induzir que a gente produza essa proteína para poder combater o vírus, é isso? Isso. É mais ou menos isso. A lógica é mais ou menos essa. Aham, entendi. Não é tão tá bom, obrigado. A lógica é essa. Pois é bem desafiador esse negócio aí. Isso. Ó, William, do H1N1, tá? Olha só, aqui tá o H1N1 que a gente tem do ano passado. O que é feito para definir a vacina para este vírus? Eu vou lá e eu pego uma proteína definida, estudada, tá? E crio uma vacina com essa proteína. Para quê? Para que as minhas células vão entrar em contato com isso aqui, vão entender que isso aqui não é próprio, tá? E vão gerar memória contra isso aqui. Então, quando eu tiver contato com um micro-organismo que contém essa base proteica, né, essa sequência de proteína dentro dele, eu vou responder. Então, criei memória, eu tenho memória, ok? O que acontece que existe uma variação muito grande. Esse H1N1 de 2019 hoje, ele já está diferente. Né? Eu continuo tendo alguns clones virais idênticos. Então, se eu tiver tomado a vacina e entrar em contato com um clone viral idêntico, eu tenho memória.
eu vou responder a ele, tá? Mas se o H1N1 tiver mutado, tiver modificado e tiver uma sequência diferente, que eu não tenha a leitura na minha célula, o que vai acontecer? Eu não tenho memória. É a primeira vez que eu entro em contato com ele. Por quê? Porque ele é novo, ele não é a mesma sequência proteica. Tá? Essa que é a diferença do que a Karen colocou e do que tu perguntou em relação ao H1N1. Mas se eles sofrem, então, replicação viral todo ano, então como que eles conseguem, então, todo ano fazer uma vacina? Será que é a mesma? Eles fazem a leitura do DNA, do genoma desse vírus. Agora eu não lembro se H1N1 é RNA ou DNA. Eles fazem a leitura do genoma, do material genético, tá? E a partir disso eles elencam qual é a sequência proteica que vai ser utilizada para vacinação. Né? Essa sequência proteica ela é definida de que forma? É uma sequência que ela é representativa do vírus, ela é única para o H1N1, né? E ela não tem chance nenhuma de produzir uma infecção. Ela só vai gerar memória. Ela só vai ser reconhecida como não própria. Entendeu? Ela não é reconhecida, esse aqui é o vírus H1N1, ou se eu estou tendo uma infecção viral. Não, isso é uma proteína que não é própria, que eu estou reconhecendo e que eu vou gerar memória. Aí, quando eu tiver contato com o vírus, opa, aquela proteína que eu reconheci como não própria, ela está nesse micro-organismo. E eu vou ligar ela, porque ela não é minha, e eu já tenho memória que ela não é minha. Então, eu vou eliminar isso tudo. Tá? Perfeito, obrigado, prof. Funciona a vacinação. Certo? Interferon é uma interleucina. Sim. Tá? É uma interleucina. Então, vamos seguir aqui, gente. Ó, resposta imune adaptativa é específica, ela causa, ou ela está vinculada à ativação de células especializadas, principalmente linfócitos, e à liberação de moléculas solúveis. Então, esses linfócitos B e T que foram ativados vão produzir moléculas solúveis, vão liberar essas moléculas solúveis. Se for linfócito B, vai estar liberando imunoglobulina. Se for linfócito T, vai estar liberando interleucina. Para quê? Para a sinalização. Pode ser, se for citocina, né, interleucina, vai fazer que tipo de sinalização? Recrutamento celular, principalmente, tá? Se for imunoglobulina, as imunoglobulinas, elas podem se ligar, elas solúveis, elas podem se ligar ao antígeno, formando um complexo imunoglobulina-antígeno, que vai ser reconhecido por células fagocíticas e vai ser fagocitado antes mesmo de penetrar, né, de infectar a minha célula, tá? Quais as características gerais da resposta imune adaptativa? Especificidade, diversidade de reconhecimento, memória, especialização de resposta, expansão clonal, autolimitação, contração e homeostasia, e a tolerância a componente do próprio organismo. O que isso quer dizer, gente? Especificidade e diversidade. Especificidade é a garantia do quê? Que a minha resposta imune adaptativa, ela é própria, ela desencadeia uma resposta específica para o meu micro-organismo. Então, conforme eu vou fazendo a leitura desses micro-organismos e vou gerando memória, eu vou formando anticorpos específicos que vão se ligar, chave e fechadura, ao meu antígeno. Então, a proteína do antígeno vai ser complementar às proteínas que eu tenho no meu anticorpo. Isso gera a especificidade. Tá? E a diversidade é o quê? Eu consigo formar muitos, a gente bota aqui no log, tá? 10 na 7, 10 na 9 vezes a diferença entre os anticorpos gerados. Então, eu tenho uma infinidade de possibilidades de formação desses anticorpos de acordo com as diferentes proteínas dos meus micro-organismos. Ó, tem uma proteína em bolinha, eu vou gerar um anticorpo que vai ser complementar à proteína bolinha.
tem uma proteína num outro micro-organismo que é um triângulo, eu vou ter lá um anticorpo que vai ser complementar a esse triângulo, e assim sucessivamente, tá? Hoje a gente já conhece cerca de 10 nas 7 determinantes antigênicos distintos. Isso é um número gigantesco, tá? De possibilidades de anticorpos. Memória. O que é a memória que a gente estava falando ainda há pouco? Né? A memória, ela acontece em função da exposição. Então, cada exposição a um antígeno vai gerar células de memória de vida longa e vai proporcionar lá no final uma resposta mais rápida. Por que que isso acontece? Olha só, nunca tive contato com o antígeno. As minhas células B são chamadas de células virgens, ou NAIC, vocês vão encontrar na literatura, tá? Então, células B virgem. Se eu tenho células B virgem, ou seja, células B que não são específicas, que não respondem especificamente aquele antígeno, o que vai acontecer? Eu vou precisar ativar ela, fazer a partir de um reconhecimento de proteína, vou precisar produzir, entender aquela proteína que está naquele micro-organismo para conseguir produzir uma imunoglobulina específica para ele, até que eu possa gerar uma resposta clonal. O que é essa resposta clonal? Muitas células B ativas já com a imunoglobulina específica, com anticorpo específico para aquele antígeno, e aí esses clones vão poder ser ativados e vão estar liberando também imunoglobulinas circulantes, certo? Então, tive contato, produzi isso e tenho uma resposta primária ao meu micro-organismo. Foi lá, combati a infecção, né? Isso baixa, porque eu não vou ficar sempre produzindo leucócito B de todos os tipos de vírus que eu já tive contato na minha vida. Ele fica lá na minha pastinha. Baixei a minha resposta imune. Quando eu tenho contato de novo, eu vou lá e busco aquela memória. Busco o quê? O modelo que eu tenho para a formação do meu anticorpo específico, certo? A partir daí, o que acontece? Se eu já tenho esse modelo, eu tenho uma resposta muito maior e muito mais rápida à infecção. Combato essa infecção e volto a reduzir a minha memória. Sempre que eu tiver contato com esse micro-organismo, eu estou produzindo novos clones, eu estou produzindo mais memória. Então, a perspectiva, o prognóstico é o quê? Que a cada vez que eu tenha contato com esse micro-organismo, com o mesmo micro-organismo, com a mesma sequência proteica, eu responda mais rápido e responda de uma forma mais efetiva. Ficou um pouquinho mais claro como que acontece a memória, gente? Sim. Sim. Tá. Fale. Ô, prof, deixa eu perguntar uma coisa. Ali tu falou que ele baixa novamente ali, né? Que ele não fica produzindo muito tempo.